Bem, boa noite a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês nesse programa de treinamento que é o HCMBOK Training Certification Program. Essa é uma aula introdutória, nós ainda não entraremos hoje no detalhe dos conceitos das macroatividades que compõem o HCMBOK, mas é importante fazer esse alinhamento inicial. Esse é o módulo 1, que depois, para quem for fazer a prova de certificação, recebe esse título, que é o HCMBOK 3G, né, o 3D Practitioner. E quero começar dando as boas-vindas a todos, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Vou fazer uma coisa, vou colocar todo mundo no mudo aqui, só para não vazar o som de ninguém. Beleza. E, enfim, algumas coisas importantes aqui de regras de convivência. Nossa aula começa às 19h, como vocês viram, nós somos pontuais, salvo alguma exceção. Às 20 horas a gente tem um break de 15 minutos, o pessoal levantar um pouco, comer uma fruta, tomar um suco. Voltamos e temos um segundo bloco, que, de uma maneira geral, será o bloco mais interativo. Então, primeiro bloco expositivo, segundo bloco a gente faz bastante exercício, vamos fazer várias coisas, inclusive algumas dinâmicas no módulo 2, que são muito interessantes para serem aplicadas no dia a dia, nos projetos, em kick-off de projetos, em workshops, para trabalhar estresse, motivação, espírito de equipe. Aqui nessa plataforma a gente tem uma área de chat, quer dizer, uma área boa para você anotar suas dúvidas, colocar perguntas. Peço apenas a gentileza do pessoal não conversar no chat, porque cada vez que entra um chat aparece aqui uma sinalização para mim, e às vezes são pessoas trocando mensagens entre si, e eu não sei, fico achando que é pergunta e dou uma parada para ir lá responder as perguntas, e na verdade não é. Então peço só esse cuidado. Mas, fora isso, usem à vontade, que é uma área importante para a nossa boa comunicação. Nós teremos, ao longo do treinamento, quase todos os dias, nós teremos grupos de trabalho e discussão. Cada grupo tem um coordenador, então a gente quebra vocês aqui em sessões, né? São salas virtuais, e, portanto, vocês vão sair dessa tela grande, onde estão várias pessoas, e vão para uma sala menor, onde estarão 3 a 4 pessoas. Em alguns exercícios serão feitos em dupla, e vocês discutirão, e depois uma das pessoas, quando nós voltarmos todos para a grande sala, vai apresentar o resultado dessa discussão e dos exercícios que nós faremos. Nós temos um grupo de WhatsApp, cuja participação é eletiva. O WhatsApp é uma ferramenta, às vezes, um pouco invasiva, né? Quando alguém bota o seu número lá num grupo de WhatsApp, então na verdade, vocês precisam se voluntariar para fazer parte do grupo. O grupo ajuda muito na comunicação, muitos grupos se mantêm depois trocando ideias e experiências, compartilhando vídeos, apresentações, artigos, oportunidades de emprego. E nós temos o grupo de WhatsApp Brasil também. Já temos 2, porque o WhatsApp tem uma limitação da quantidade de pessoas, então tem o grupo Brasil e Brasil B, mas nosso time aqui de mídias sociais mantém a integração entre os dois. Hoje mesmo houve uma postagem de oportunidades de emprego, né, na área de gestão de mudanças, e aí nós, enfim, colocamos nos dois grupos. Então, temos um grupo de WhatsApp dessa turma, que é legal porque se você, por exemplo, estiver atrasado, eu já estiver aqui na aula e às vezes a pessoa avisa, olha, estou entrando, estou chegando, pelo WhatsApp é uma maneira, eu consigo monitorar aqui fora do monitor do computador, eu consigo ver o que está acontecendo. Então, estão, desde já, todos convidados a fazer parte. Aquilo que eu já falei, entrar na sala virtual pelo menos 15 minutos antes, né, se possível, meia hora, às 18h30 eu já estou aqui, porque a pontualidade é uma coisa importante, é um curso à noite, muita gente já chega meio cansado do dia. E você pode experimentar algum problema tecnológico, não tem como fugir disso, a internet pode variar, a minha pode variar também, pode faltar luz, inclusive, né? Coisa que também pode acontecer num curso presencial, mas se você tiver algum problema, por favor, nos avise pelo WhatsApp. Esse é o meu número de telefone, então, se não quiser fazer parte do grupo e avisar diretamente para mim pelo WhatsApp também, é a melhor maneira da gente conseguir manter contato durante a aula.
Vocês vão receber materiais complementares no decorrer do treinamento. Acredito que alguns, se não todos, já receberam o HCM-BOK, mas a gente sugere também que vocês tenham sempre um papel e caneta por perto, ou lápis. Muita gente gosta de anotar no livro em lápis. Essas notas são muito úteis, primeiro porque tem uma prova de certificação depois, e a prova é feita com consulta, então se você tem notas ali te ajuda demais, mas eu uso o livro, o HCM-BOK, é um guia, ele foi feito para você levar dentro da sua bolsa, da mochila, para tudo quanto é lado. Eu vou para os projetos até hoje, nos projetos de consultoria, eu levo meu HCM-BOK porque ele funciona como um checklist e ajuda demais a você estar sempre observando as boas práticas na gestão de mudança e tirar uma ou outra dúvida, assim, sem querer ter a pretensão de saber tudo, né? A gente sempre é bom ter um guia por perto. Então, essa é uma dica, acho que importante, para tomar bastante nota, acho que faz muita diferença. Eu vou citar vários exemplos aqui, exemplos da minha vida, coisas que vão passar, da minha experiência. Outras pessoas compartilharão exemplos também, e aí tomar nota dessa parte que eventualmente não está no livro é sempre bacana, né? O HUCMI, né, o HUCMI, ele é uma organização internacional, nasceu no Brasil, mas foi a terceira organização do mundo reconhecida pela Association of Change Management Professionals com esse título de Qualified Education Provider para o nosso programa, que é o HCM-BOK Training Certification Program. Nós nascemos aqui no Brasil em 2012, com a primeira edição do HCM-BOK, hoje estamos na terceira edição. Saiu esse ano nos Estados Unidos uma edição atualizada, que está um pouquinho diferente dessa laranja que a gente tem no Brasil ainda. Ainda não é a hora de atualizar essa laranja, porque o conteúdo que foi atualizado em inglês não é tão assim diferente. Mas hoje nós estamos presentes em 27 países, dando esse treinamento em português, inglês e espanhol, através dos centros de formação que trabalham nesses países aí que vocês estão vendo. E vamos começar, então, com uma introdução que é bastante reflexiva e importante, que é uma pergunta, na verdade, né? Mudar é assim tão difícil, né? E por que mudar é tão difícil para o ser humano? Quando nós estamos comandando a mudança, a gente fica angustiado com aqueles antagonistas que não abraçam a mudança, mas também é difícil para cada um aqui, para todos, inclusive para mim, lógico, promover mudanças quando são necessárias. E isso tem muito a ver com a nossa história como seres humanos aqui no planeta. Porque há milhares de anos atrás, há dezenas de milhares de anos, quando o homem ainda estava na savana, na África, nós éramos basicamente caçadores e coletores. Inclusive, quando o homem começou a sua jornada de migração pelo mundo, ele continuou como caçador e coletor, essencialmente, e vivia sempre aquele risco de eu consigo caçar um mamute hoje, eu consigo garantir a alimentação do meu clã durante alguns dias, mas eu não sei até quando. Então, o homem era frequentemente obrigado a mudar de uma área que ele vinha explorando para outras, na busca de novas áreas para sustentação da sua família, do seu clã, e isso representava assim, um risco enorme. Um risco de não encontrar uma área capaz de sustentar, então, essa sua unidade familiar, ou, ao encontrá-la, essa área já estar ocupada por um outro grupo que poderia levar a embates assim, de consequências imprevisíveis. Portanto, nós trazemos essa percepção de que mudança é sempre um fator de risco, de desconforto. Isso é algo que está presente na humanidade de uma maneira geral. A grande maioria das pessoas tem uma certa aversão e tem uma espécie de pretensão ou de necessidade, desejo comum de poder antever e controlar os fatos futuros. Isso tem a ver também com a evolução da humanidade. Assim que o homem pôde dominar a agricultura e a pecuária, ele começou a ter maior previsibilidade, ou pelo menos uma percepção maior de previsibilidade. Assim surgiram os primeiros assentamentos, depois surgiram as primeiras cidades. Essas cidades acabaram se tornando também fontes atrativas para outros grupos que tentavam dominar essas cidades, daí a necessidade de se construir muros, estratégias de contenção, de proteção dessa cidade. Essa que nós estamos observando é uma cidade medieval, com 2 instâncias de muralhas de proteção, o que também foi cunhando no homem, ao longo de milhares de anos, esta percepção
de que sempre que a gente está dentro desses nossos muros, né, na nossa zona de conforto, a gente está numa situação de maior tranquilidade, de menos vulnerabilidade, menos risco, e toda vez que a gente tem que sair desses muros, da nossa zona de conforto, adentrar na floresta ou cruzar o campo, nós estamos vulneráveis ao ataque de outras pessoas. Quer dizer, como resultado disso, no nosso inconsciente coletivo, nós fomos cunhando ao longo desses milhares de anos e mesmo dos últimos séculos, essa percepção de que a mudança ela traz sempre muito risco, muito desconforto. Mudar não é fácil para ninguém. Nós mudamos voluntariamente quando a dor da mudança parece menor da dor de ficar onde nós estamos. Então, eu estou sofrendo muito numa determinada circunstância, vou ter que encarar o desconhecido, bom, nesse caso eu mudo. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas está tão ruim onde eu estou que eu mudo. Nós estamos assistindo, neste momento, em nosso planeta, grandes fluxos migratórios que não observávamos desde as últimas grandes guerras. Bom, aqui mesmo no Brasil, né, nossos colegas da Venezuela buscando refúgio em vários países, não só no Brasil, mas na Colômbia, no Equador, enfim, para todo lado. Por quê? Porque a situação está tão ruim lá que você acaba topando o risco da mudança voluntária, mas isso é uma situação extrema. Em geral, a mudança voluntária, a mudança não é voluntária, a mudança ela é, de alguma forma, impositiva ou coercitiva, e a gente tem que se adaptar a esse estado novo das coisas em função das circunstâncias. Mas como a gente pode ver, né, cada um percebe a mudança da sua própria perspectiva. Essa foto é uma foto emblemática, circulou no jornal de grande repercussão, e essa foto é uma casinha que fazia parte de um assentamento numa região da periferia de uma grande cidade na China. A China é um país que está crescendo muito, né, também tendo uma grande concentração na zona urbana, né, muita gente deixando a zona do campo, e eles vão naturalmente se aglomerando em pequenas favelas, como a gente pode ver, uma casa bastante humilde. O curioso é que aqui o governo fez um programa de habitações populares, são esses prédios que vocês estão vendo no entorno, mas essa pessoa especificamente, num primeiro momento, não se adaptou à mudança, preferiu ficar com a sua casinha, por mais humilde que seja, e essa casa acabou ficando no meio da rua. É claro que numa circunstância dessa de resistência extrema à mudança, em algum momento você vai ter que mudar. Em algum momento um trator vai passar ali removendo essa casa e essa pessoa vai ter que se adaptar ao estado novo das coisas, morar num edifício. Muitas dessas pessoas nunca tinham morado num edifício. Né? Minha avó, quando começaram a surgir os edifícios aqui no Rio de Janeiro, os edifícios mais altos, minha avó costumava dizer que não gostava de morar empilhada. Né? As pessoas vão morar empilhado, quer morar no segundo, no terceiro andar, né? Uns em cima dos outros. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque é uma mudança de hábitos, que hoje, aqui no Rio, nós temos muito mais edifícios do que casas. Né? É muito mais comum você morar num prédio. Mas, na época, foi uma enorme transformação para a sociedade, e esta pessoa está sofrendo essa dor da mudança, embora muitas outras tenham visto de uma outra forma e tenham percebido as vantagens daquela oportunidade de mudar para um prédio com uma estrutura muito melhor. Essa aqui é a curva desenhada pelo professor Everett Rogers em seus primeiros estudos, lá em 1962. O bacana desse livro, que chama-se Diffusions of Innovations, é um livro que vem sendo atualizado. Ele está na 5ª edição, foi lançado em 2003. Essa curva, claro que ela muda com o tempo, não é uma curva estática. Certamente, se a gente fizesse uma atualização hoje, em função das novas gerações, ela já seria um pouco diferente, mas ela nos mostra que existe uma pequena parcela da população que topa a mudança, se joga na mudança mais rapidamente, voluntariamente, mas tem uma grande parcela da população que é carreada pelo processo da mudança, e alguns, inclusive, que são retardatários, que ficam para trás, são esses os mais resistentes, os que mais precisam de ajuda e de gestão de mudanças para que consigam mudar. Portanto, nunca é fácil para essas pessoas, e o nosso trabalho em gestão de mudanças é ajudá-los. Né? Aqui eu quero fazer um parênteses, porque durante muitos anos da minha vida eu fui executivo, fui CIO, né, Head de IT, implementando muitos projetos em grandes organizações. Trabalhei na Vale, trabalhei nas organizações Globo. Nas organizações Globo fui diretor de TI para a área de mídia impressa, né, jornais, revistas e rádios.
como era difícil, né, promover a mudança ali, principalmente quando estava chegando a internet, fotografia digital, muita resistência. E eu tinha uma percepção sempre de que aquelas pessoas que apoiavam a mudança eram as pessoas do bem, e aquelas que antagonizavam com a mudança eram as pessoas do mal. Na verdade, não é isso. Na verdade, essas pessoas que resistem à mudança, que estão antagonizando a mudança, são as pessoas que precisam de ajuda, são as pessoas que precisam de mais do nosso trabalho, e esse é a nossa abordagem do HCMBO, que é para ajudá-las, embora 100% de engajamento seja quase que utópico, né? Você sempre vai ter alguém que vai te dar um pouco mais de trabalho, e algumas pessoas que ficam obsoletas quando a organização chega naquele seu estado novo, projetado, futuro, algumas pessoas não se adaptam com muita frequência. E é sempre um dilema, porque você vai ter que tomar alguma decisão ou ajudar a tomada de decisão em relação a essas pessoas. Esse tema, na verdade, não é um tema novo, do ponto de vista histórico. Heráclitos foi um filósofo que falou muito sobre mudanças, e essa é uma frase dele: nada é permanente, exceto a mudança. Ele falou isso há 2.500 anos atrás. Mas, na verdade, até hoje a gente ainda vem se acostumando e melhorando, né, as nossas técnicas e o processo de gestão de mudança. O que mudou foi a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 gerações interagindo no ambiente de trabalho e também no ambiente comercial, né, como clientes também. Nós temos 5 gerações com demandas diferentes, com perspectivas diferentes, com comportamentos diferentes. Para vocês terem uma ideia, o rádio ele precisou de 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O telefone celular alcançou 50 milhões de usuários em apenas 5 anos. Já o Facebook, em apenas 2 anos, alcançou essa marca. Se eu fosse falar de outras tecnologias que são virais, como, por exemplo, o Pokémon, em 48 horas eles atingiram 50 milhões de usuários. Claro que aí não é um negócio que se perenize, mas, de qualquer maneira, é um número muito impressionante. O Facebook, que se fosse um país, já seria a maior população do mundo, maior do que a população da Índia e da China. E o Facebook também tem que se cuidar, sabe? Isso é uma coisa curiosa, porque o Facebook, pela primeira vez esse ano, ele teve uma redução da quantidade de usuários, ou melhor, um déficit na quantidade de usuários, quer dizer, a diferença entre os que entram no Facebook e os que estavam saindo do Facebook. Isso foi em janeiro desse ano, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Facebook. O Facebook precisa se reinventar para não se tornar obsoleto também. Agora, o mais relevante de todo esse contexto de mudanças não é o aspecto tecnológico. O aspecto tecnológico tem uma pressão enorme, né, que nos leva a muitas mudanças. Mas o interessante é a gente perceber as mudanças do ponto de vista comportamental, de valores sociais e mercadológicos. Isso é que está mudando e pressionando as organizações, que acaba gerando uma demanda, né, de mudanças contínuas e de revisão dos seus paradigmas organizacionais. Quer dizer, aquela fórmula de sucesso que você teve, que trouxe a organização até aqui, que deu certo nos últimos 30 anos, não necessariamente dará mais. E essa velocidade, nós estamos vendo, inclusive, muitas mudanças que são substitutas, né? Quando você vê novos negócios, como, por exemplo, que só são possíveis em função da tecnologia, como Uber, como Airbnb, isso é uma mudança de paradigma enorme, né? Se pensar bem, o Uber, né, que é a maior empresa de transporte do mundo hoje, ela não tem um carro sequer, ela não tem um ônibus sequer, ela não tem uma bicicleta, ela não tem um patinete, mas ela consegue conectar pessoas com motoristas e isso faz uma diferença enorme. O Airbnb não tem um quarto sequer, não tem um hotel sequer, mas ele é hoje uma opção para viagem assim fantástica. Então, essa é a pressão, né, que a gente está sentindo, e só existe a pressão por quê? Porque as pessoas mudaram seu comportamento, se adequaram a essas novas opções tecnológicas e estão lá, estão conectadas, estão plugadas. Essas mudanças são exponenciais, e estão acontecendo com cada vez com maior velocidade. Essa aqui é uma charge super interessante, né, do que acontece do ponto de vista comportamental hoje, que influencia muito a área, por exemplo, de saúde e segurança, o pessoal que pensa em grandes riscos, em grandes catástrofes, porque se no passado, por exemplo, alguém gritasse fogo, está pegando fogo, um monte de gente ia sair correndo de uma edificação, por exemplo. Hoje, eu vou continuar correndo, mas outras pessoas vão sacar seus telefones, vão fazer selfie, vão filmar, e algumas podem, inclusive,
sofrer as consequências dessa sua atitude, que é quase que intuitiva, né? Está muito presente nas nossas vidas. Nós vamos assistir um vídeo que é muito interessante sobre o poder do consumidor do ponto de vista dessas novas gerações. Se alguém tiver com problema de áudio, por favor, coloca aí no chat para eu poder saber, mas eu acho que vai funcionar direitinho. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. Me, Me. and me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Muito interessante isso, né? Assim, mass block kill brands overnight. Quer dizer, de fato, o poder das mídias, o poder viral, o poder muda de mão, né? O consumidor passa a ter um poder enorme de atacar e de criar novas mídias muito facilmente. Bom, essa é uma questão interessante, né? Por que não mudar? A gente conversava isso, inclusive, aqui antes da aula. Ou por que mudar, né? É mudar para não ficar obsoleto, porque se você não mudar no mundo em que está mudando, você vai ficar para trás. Um grande exemplo disso são os jornais, e esse gráfico da Newspaper Association of America nos mostra uma comparação de receita com publicidade, né? Todo mundo sabe que o jornal ele não ganha dinheiro com a venda do jornal, é muito caro produzir um jornal. Você praticamente empata o custo de produzir um jornal com a venda do jornal. Agora, os anúncios, sim, é que dão resultado para o jornal, é que trazem a receita principal do jornal. Mas, em 2013, os jornais já estavam com uma receita menor do que os jornais tinham em 1950. Quer dizer, os jornais não perceberam e não conseguiram se atualizar diante da chegada das novas mídias, das opções pela internet, e notem que em 1950 a população dos Estados Unidos era a metade do que é a população em 2013. Se nós formos atualizar esse número, eu não tenho os números para 2007, aliás, a Newspaper Association of America não existe mais. Agora virou a Media Association of America, porque eles passaram a incluir as novas mídias, claro, né? Os jornais estão literalmente desaparecendo. Agora, uma reflexão importante, como é que anda a gestão de mudanças no mundo? Então, nesse mundo que está mudando tão rapidamente, que demanda, portanto, a gestão de mudanças, né? Mas, de certa forma, a gente ainda precisa evoluir muito nesse aspecto. Esse é um estudo do Kotter International, o instituto do John Kotter, que acho que a maior referência em gestão de mudanças do mundo, que nos mostra que apenas 30% dos programas de mudanças são bem-sucedidos, que é um número bastante ruim, né? Isso quer dizer que 70% não atinge exatamente os objetivos estratégicos para os quais eles foram planejados ou programados. Esse é um outro estudo da McKinsey, um pouco mais recente, de 2012, que nos mostra que metade dos projetos de TI tem grandes problemas. Ou custa mais, ou não entrega tudo que foi planejado.
enfim, atrasa, né? Então, esse TI, a gente sabe, né, que o problema não está na tecnologia propriamente dita, mas como fazer com que as pessoas absorvam as novas modalidades tecnológicas e usem e tirem o máximo de benefício de todo aquele investimento que está sendo feito, que por trás dele tem um objetivo estratégico a ser perseguido. Esse aqui é um outro estudo interessante do pmsurvey.org, que é uma instituição ligada ao PMI, que é o Project Management Institute, é uma autoridade em gestão de projetos no mundo. E uma das coisas que eles estudaram nesse benchmark foi as razões que levam à implantação de um PMO, que é o Project Management Office, né, o escritório de gestão de projetos, que levam ao fracasso. E aí, curiosamente, 75% citam resistências, questões culturais que não foram tratadas adequadamente. 75% citam também a falta de patrocínio da alta administração. Então, é interessante, né? Porque mesmo o PMO é a área que pega a estratégia e implementa essa estratégia através do portfólio de programas e projetos, mas mesmo quando você vai implantar um PMO, que é uma mudança, implantar um PMO é uma mudança, vai mexer na estrutura organizacional, vai tocar em 4 coisas que são muito difíceis para serem processadas pelo ser humano. Estão ligadas a ego, status, poder e as agendas pessoais. Esse é um tema que ninguém gosta de falar, você não vai ler em nenhum livro de gestão de mudanças o autor falando do impacto das agendas pessoais nas mudanças. Mas existe. E se você pensar bem, na empresa que você trabalha ou nas empresas que você já trabalhou, todos têm agendas pessoais, inclusive eu, inclusive você. E o que nós estamos vendo aqui é um testemunho das pessoas que fracassaram na implantação de um PMO, dizendo o seguinte, olha, o que faltou, né? Faltou gestão de mudanças. Né? Essas implantações não foram recheadas por gestão de mudanças. Por quê? Questões culturais e resistências são, né, totalmente ligadas à gestão de mudanças. Assim, e também a questão de patrocínio, né, principalmente da alta administração. Existe um estudo feito pelo PMI nessa série. O PMI tem uma série chamada Pulse of Profession. Esse é um sobre gestão de mudanças, né, sobre mudanças organizacionais, e eles concluíram que existem 4 pilares que são fundamentais para o sucesso de um projeto. Então, o primeiro deles é ter práticas, um padrão de gerenciamento de projetos e programas. O segundo é ter patrocinadores engajados. Olha o patrocinador, a figura do patrocinador aparecendo de novo aí. Né? Já posso adiantar que definir e preparar o patrocinador é a primeira macroatividade quando você faz o planejamento estratégico de gestão de mudanças dentro do HCMBOK, dentro da metodologia que a gente adota. E o terceiro é a gestão de mudanças, justamente você gerenciar as pessoas durante esse processo de mudança. Agora, olha o resultado disso, né? Nós estamos falando de integração entre gestão de projetos e mudanças, que é um paradigma novo, porque muitos gestores de mudanças que estão nas gerações anteriores ainda querem trabalhar com independência, não querem trabalhar integrados com a gestão de projetos. Mas nós adotamos no E2CMI o seguinte princípio: não existem mudanças que não devam ser estruturadas como projetos. Qualquer mudança, até se você for mudar de casa, por exemplo, você vai ter que fazer um planejamento, você vai ter que definir, por exemplo, se você quer ir para uma casa, para um apartamento, qual o bairro que você quer morar, qual a cidade que você quer morar, qual o país que você quer morar, o quanto você pode pagar, se vai ter 2 quartos, 3 quartos, se aceita animal, se for um prédio, um condomínio, por exemplo, você pode levar o seu gatinho, o seu cachorro, se é perto ou longe da escola dos seus filhos, o impacto que vai ter. Filho é stakeholder, né? Filho faz parte do processo de mudança. Então, você vai ter impacto para eles, depois você vai executar aquela mudança e você precisa sustentar aquela mudança. Do contrário, ela pode não ser sustentável. Eu pessoalmente, tenho um caso de um amigo que veio trabalhar no Rio de Janeiro, veio de São Paulo para trabalhar no Rio, uma excelente oportunidade, mas a família não se adaptou, e 1 ano depois ele voltou para São Paulo, teve que largar o emprego aqui, voltou para São Paulo para procurar emprego, em função da pressão desses stakeholders, basicamente a esposa e os filhos. A esposa tinha largado tudo em São Paulo, inclusive emprego, e veio para o Rio, não conhecia ninguém aqui, ficar em casa é sempre muito difícil, ainda mais para uma mulher ativa. As mulheres cada dia estão mais e mais ativas, inclusive alcançando, e é uma busca contínua, acho, de justiça, né, humana, de ter essa igualdade de gêneros, e a esposa desse meu amigo se sentiu, né, numa situação muito ruim. Ela sofreu tanto com essa mudança que a mudança não foi sustentável e eles acabaram voltando para São Paulo. Agora, olha o resultado dessa integração de gestão de projetos e gestão de mudanças. Você melhora a entrega dos projetos
no budget, né, no seu orçamento, de 36% apenas dos projetos que, em média, terminam no budget para 63%. No prazo, né, você também praticamente dobra esse número, mas esse, para mim, é o mais contundente, porque ele inclusive, é um número que coincide com o estudo do John Kotter, que mostra que apenas 30% dos programas de gestão de mudanças são bem-sucedidos, e ser bem-sucedido quer dizer alcançar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada. A gente consegue melhorar, aqui o PMI mapeou 31%, está, né, na margem técnica, vamos dizer assim, de erro de qualquer pesquisa, mas você mais do que dobra a chance de você alcançar esses objetivos que motivaram a empreitada. Então, essa fusão de gestão de mudanças e gestão de projetos é algo que veio para ficar, isso não vai voltar atrás. Isso é algo que faz a diferença, né? E aqui eu estou falando num estudo totalmente isento. A gente não usa estudos, os nossos próprios estudos servem para nos alimentar, direcionar os nossos esforços, mas a gente usa números que são absolutamente isentos. Aliás, esse número, se você quiser convencer o seu chefe de gestão de aplicar as técnicas de gestão de mudança, por que ela é importante, né? Se quiser convencer o seu cliente de por que aquilo é importante, basta você mostrar esses números, que são números, e que, inclusive, esse relatório que eu acabei de mostrar, vou voltar rapidinho aqui, esse Enabling Organizational Change Through Strategic Initiatives, ele está, não sei se ainda está, mas se não está, estava, mas você pode tentar encontrá-lo no site do PMI e fazer o download. Ele, inclusive, se eu não me engano, tem a versão em português disponível, né? Está livre para download e para uso. Então, é uma ferramenta sempre muito interessante para a gente mostrar o valor da gestão de mudança e o diferencial que ela traz para o resultado da organização. Portanto, gerir o engajamento dos stakeholders nas mudanças é um fator crítico de sucesso para qualquer tipo de mudança. E da mesma forma que toda mudança deve ser estruturada como um projeto, todo projeto precisa gerir as mudanças para que ele alcance os seus objetivos. Eu vou falar de um conceito de stakeholder, uma palavra que eu já usei, que é importante porque para alinhamento, né, porque ela aparece muitas vezes nesse nosso cenário. Então, existe esse conceito de stakeholder, ele existe há muito tempo, é aplicado em várias disciplinas, e um stakeholder ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma equipe, um grupo de pessoas, pode ser governo, por exemplo, aqui representado pela polícia, pode ser sindicato, podem ser os seus vizinhos, pode ser cliente, fornecedor, enfim, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade que é tocada pela mudança. Nós vivemos uma era ainda de que muitas pessoas da área de gestão de projetos vivem esse antigo paradigma de que projeto bom é aquele que termina com o escopo, no custo e o prazo como planejado. Mas isso é muito pouco para os investimentos que estão sendo feitos, muito pouco para a expectativa do C-Level. Então, o foco do C-Level, na verdade, ele está na execução da estratégia. Quer dizer, o C-Level ele pensa numa estratégia de longo prazo, que hoje não é tão longo assim. Hoje, longo prazo são 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar, 33 anos, comecei a minha carreira, na época, na antiga Andersen Consulting. Hoje, essa empresa chama-se Accenture. Nós fazíamos planejamento estratégico para 10 anos. Hoje, ninguém pode fazer plano para 10 anos, porque você não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a 10 anos. A única coisa que a gente sabe é que vai ser muito diferente. Então, hoje, quando a gente fala em longo prazo, a gente está falando em 3 anos. Algumas empresas fazem plano estratégico para 1 ano. E uma empresa como a nossa, que está no meio desse processo de mudança, porque a gestão de mudanças também está mudando, a gente faz um plano estratégico olhando para 3 anos, mas com definições para 1 ano e com revisões dinâmicas de acordo com os eventos que vão acontecendo. Então, você deriva essa estratégia em ciclos de implantação. Então, dessa estratégia, eu vou extrair um portfólio de projetos, de programas, eu vou implantar o ciclo 1, reavalio, priorizo, vou implantar o ciclo 2, o ciclo 3. E esse processo que hoje é um processo de mudanças contínuas, não é mais um processo estanque. Assim, no passado, a gente podia falar que, bom, vou fazer uma grande mudança aqui, depois eu congelo essa mudança e vou passar um bom tempo sem mudar. A teoria do Kurt Lewin, que é o pai da psicologia social, lá atrás ele descreveu os 3 estágios para a mudança, década de 50, né, que é unfreeze, change and freeze. Então, eu tinha que descongelar aquele estado que a organização estava, processo as mudanças e congelo de novo. Congelo de novo por quê? Porque vai demorar para eu ter uma outra mudança. Mas nós vivemos num mundo líquido.
Então, quando você descongela agora e está num estado líquido promovendo mudança, você vai mudar continuamente. É esse estado de mudanças contínuas que a gente dá o nome de transformação organizacional, que não é mais um ciclo único, né? Muitos estão falando hoje de transformação digital, que é uma expressão importante, porque de fato o mundo digital está trazendo muita mudança, mas frequentemente eu falei para um grupo, aliás, o maior grupo de CIOs, né, de Chief Information Officers que tem no mundo, são mais de 6.000 pessoas de vários países, eu falei aqui no Brasil para eles, aqui no Brasil são 350 pessoas, dizendo o seguinte, olha, a transformação digital é importante, mas ela está dentro de um contexto maior que a transformação organizacional, porque só a digitalização do seu negócio não necessariamente vai te levar ao sucesso. Você precisa também transformar a cultura, para que as pessoas enxerguem as oportunidades no mundo digital, para que as pessoas acompanhem as mudanças que estão sendo introduzidas pelo processo digital. E o que a gente busca continuamente com a transformação organizacional, e que inclui, portanto, a transformação digital? Ganhos de produtividade, ampliar a lucratividade, a competitividade das organizações, mas tem uma coisa que é a palavra de ordem hoje, mais importante, está na cabeça de todo o acionista, do C-Level, que é garantir a longevidade das organizações. Quer dizer, é mudar para não ficar obsoleto e não perecer. Porque aqueles que não conseguem se adaptar a esse estado novo das coisas, a esse mundo líquido em constante transformação, ficam para trás. Tem negócios, grandes negócios, que estão desaparecendo. Temos vários exemplos. Aí poderíamos falar da Kodak, da Nokia, enfim, várias organizações que pura e simplesmente foram pulverizadas, apesar de historicamente terem sido organizações no seu passado extremamente inovadoras, líderes disparadas nos seus segmentos de atuação, players importantíssimos no mercado, mas que acabaram perecendo. Portanto, né, nós estamos falando de mudanças contínuas em alta velocidade e saber gerir essas mudanças é um fator crítico de sucesso para a transformação organizacional. Essa não é uma matéria exclusiva para os especialistas de gestão de mudanças, mas é uma matéria que todo líder deveria estudar. Aliás, deveria, desde a universidade, um engenheiro, um advogado, um arquiteto, um médico, deveria ter alguma introdução à gestão de mudanças, porque em algum momento ele vai ter que conviver com isso. Que tipo de mudanças a gente encara, né? N tipos, mas vamos colocar as clássicas aqui, né? Fusões, aquisições de empresas. É provável que o Brasil, quando começa a sair da crise, com os ativos brasileiros estão muito baratos, né, em dólar, principalmente em euro, então é possível que a gente experimente uma nova onda de fusões e aquisições como nós tivemos até 2012. Reestruturações, aliás, esse tipo está acontecendo demais, né, nesse momento. Redesenho de processos, a implantação de sistemas de tecnologia da informação, a digitalização dos seus negócios, novas tecnologias entrantes, robotização, automatização das linhas de produção e por aí vai. Quer dizer, não para por aí, eu não conseguiria enumerar todo tipo de mudança que a gente está vivendo, mas essas, digamos que são as clássicas, né? E, afinal de contas, estamos falando de gestão de mudança, mas o que é isso, né? Como nós definimos gestão de mudança? Então, essa pergunta eu já fiz muitas vezes para vários amigos que são, principalmente da área de tecnologia, falam, Vicente, gestão de mudanças é aquele negócio de abraçar a árvore, né? Então, ainda tem essa percepção de um lado lúdico da gestão de mudanças, que, claro, eu não tenho nada contra abraçar árvores, mas a gestão de mudança é muito mais do que isso, embora ela possa ter, sim, dependendo da cultura organizacional, uma abordagem lúdica, ela é bem mais importante que isso. Há um outro segmento que fala, não, gestão de mudança já sei, né? É a avaliação dos impactos organizacionais, é comunicação, é treinamento. Esses são aspectos operacionais extremamente importantes, eles são básicos para a gestão de mudanças. Mas a abordagem contemporânea de gestão de mudanças, do que nós chamamos de terceira geração de gestão de mudanças, ela vai além. Ela não entra só na etapa de execução de um projeto. Ela existe desde o planejamento do projeto. Portanto, ela tem um caráter estratégico e não só tático e operacional. E a gestão de mudanças também mudou. Mudou e mudou muito, né? Como tudo. Aliás, eu tenho várias discussões no LinkedIn, nos grupos de especialistas de gestão de mudanças, e eu vejo a dificuldade que é para aqueles que fazem gestão de mudanças da mesma forma há 20 anos, há 30 anos,
e querem continuar fazendo. E eu sempre digo para eles, mas espera aí, a gente adora falar de Heráclito, nada é permanente exceto a mudança. Porque a gestão de mudança, então, também não irá mudar, né? Se tudo irá mudar, a gestão de mudança também tem que mudar. E às vezes até brinco com eles dizendo o seguinte, olha, vocês estão precisando de gestão de mudanças para mudar e se adaptar a esse novo patamar da gestão de mudanças na terceira geração. Agora, ela não perdeu a sua essência. Os grandes clássicos, eles sempre existirão. Como, por exemplo, esse livro, o Leading Change, do John Cotter, que para mim é o livro mais importante de gestão de mudanças que já existiu. O John Cotter foi uma pessoa que percebeu que existem passos da mudança. Ele foi estudando os motivos de fracassos nas mudanças e estabelecendo essa visão de 8 passos, né? O americano gosta muito desse negócio, né? Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. O Kurt Lewin já tinha falado lá nos 3 estágios da mudança, e o John Cotter, então, estabeleceu os 8 passos da mudança. O primeiro deles, estabelecer um sentido de urgência, criar uma coalizão, desenvolver a visão estratégica, comunicar a visão da mudança, por aí vai. São 8 passos que ainda fazem parte dessa fundamentação importante do que é a gestão de mudanças hoje. Mas a terceira geração de gestão de mudanças, ela traz uma abordagem nova, né? Porque ela não tem mais uma abordagem tão acadêmica, ela é muito mais pragmática. Então, para vocês terem uma noção da história da gestão de mudanças, tudo começou lá atrás, na década de 50, com o Kurt Lewin, né? Eu já falei dos 3 estágios da mudança. Depois, outros teóricos muito importantes, aliás, eu quero falar do Daryl Conner com esse livro, Managing at the Speed of Change, que é também um clássico da gestão de mudanças. O Daryl eu conheço pessoalmente, é um gênio da gestão de mudanças, foi um dos grandes teóricos também, muito da fundamentação de gestão de mudanças, está no trabalho do Daryl Conner. E depois, essa foi, vamos dizer assim, a primeira geração, os caras que escreveram a teoria, a base da gestão de mudanças. E aí vieram algumas empresas, né, nessa mudança para a segunda geração, que foram percebendo que tinha um negócio ali por trás, e começaram com consultorias e começaram a desenvolver as suas próprias abordagens, né, metodologias de gestão de mudanças, que tem como principais características uma gestão de mudanças muito focada, né, falando o idioma dos especialistas de gestão de mudanças, uma forte inspiração na academia, uma linguagem assim um pouco hermética, muito baseada na psicologia, que é normal, a psicologia, aliás, é fundamental. A Carla Campos, que é minha sócia e que escreveu o HCMBOK comigo, é psicóloga, então, portanto, a psicologia sempre será muito importante no universo da gestão de mudanças. Mas também aqui se falava muito do que fazer, né? Então, nesses 8 passos lá, né, criar o senso de urgência. Eu estou falando sobre o que fazer, mas não respondi o como fazer. E isso é muito difícil quando você fala com, por exemplo, um profissional de projetos, um profissional que está lidando com o desafio da mudança, um engenheiro, um profissional de processos. Você fala, bom, tem que criar o senso de urgência. Você fala, não, eu entendi, mas o que eu coloco no meu cronograma? Quais são as atividades? Como eu faço isso? Então, paralelamente aqui também as grandes empresas de consultoria de TI, elas trabalhavam aqueles aspectos operacionais que eu falei da gestão de mudanças, basicamente 3, treinamento, comunicação e avaliação dos impactos organizacionais. Aí, a partir do final de 2009, começou a surgir uma nova geração de gestão de mudança, que é algo muito novo. A ACMP, Association of Change Management Professionals, foi criada apenas em 2010, né? Formalmente começou a ser criada em 2009, quer dizer, algo muito novo. O HUCMI foi criado em 2012. O PMI, o Project Management Institute, só no final de 2012, ele lançou a 5ª edição do seu guia, que é o PMBOK, o Project Management Board of Knowledge, é o guia mais importante de gestão de projetos. Esse guia ele nasceu da área de engenharia, então ele tinha um foco muito grande em gestão de prazo, custo, escopo, qualidade, integração, risco, mas não olhava de perto os aspectos humanos. Mas na sua 5ª edição, ele lançou uma 10ª área de conhecimento, que eles primeiro chamou de Stakeholder Management, hoje já chama de Change Management, alguns chamam de Organizational Change Management. Para nós, as mudanças elas vão se transformar em organizacionais, mas antes elas são humanas. Antes elas têm que tocar no ser humano. Por isso nós somos Human Change Management Institute. Por isso nós escrevemos o Human Change Management Board of Knowledge. Porque é através das pessoas que nós chegaremos nas mudanças organizacionais. As características principais dessa gestão de mudanças 3G é que a gestão de mudança ela deixa de ser uma coisa de especialistas para ser para todos. Quer dizer, todos os profissionais
precisam entender um pouco desse universo, uma abordagem mais prática, mais objetiva, mais pragmática, orientada a atividades, com uma visão de gestão estratégica da mudança e busca responder não só o que fazer, quer dizer, bebe nessa fonte, nos fundamentos do John Kotter, do Darrell, do Kurt Lewin, sobre o que fazer, mas buscando responder também o como fazer. Quer dizer, simplifica um pouco a sua vida com um conjunto de boas práticas, de ferramentas, de uma estrutura de atividades, macroatividades e atividades que alavancam e facilitam muito a operacionalização da gestão de mudanças. É importante pontuar aqui que quando a gente fala de mudanças no universo tecnológico, uma geração nova que chega, ela substitui a outra. No mundo das ciências humanas não é assim, uma geração complementa a outra. Se pegar, por exemplo, na própria psicologia, você tem a escola freudiana, tem Lacan, tem Jung, mas se você tiver, por exemplo, uma adicção ou se você tiver um problema de fobia, não dá para você passar anos e anos fazendo psicanálise para resolver. Você precisa de uma abordagem mais pragmática. E aí você vai buscar, então, uma outra corrente como a terapia cognitivo-comportamental ou a logoterapia, que são complementares, são direcionadas para um novo público que tem novas necessidades, que tem as suas inovações, mas que não substituem as fontes originais. Então, isso é importante dizer. Nós estamos na gestão de mudanças 3G, mas ela não é competidora, nem muito menos substituta das gerações anteriores. Aliás, ela se fundamenta nas gerações anteriores. A definição clássica de gestão de mudança é essa disciplina que ajuda pessoas e organizações a mudar do estado atual para o estado futuro. Algumas pessoas falam estado futuro desejado, mas o fato é que às vezes o estado futuro não é desejado. Às vezes você tem que fazer essa adaptação por uma questão de sobrevivência. Então, nós não adotamos o desejado nessa definição clássica. Mas essa é uma definição muito abstrata. Você falar isso para o presidente da sua empresa, ele vai falar, ok, bacana, entendi, mas e aí, né? A gente usa uma abordagem muito mais pragmática, que é essa aqui, olha, um objetivo, né? O próprio nome já diz, ela é pragmática e objetiva. E se você quiser dispensar a parte branca e ficar só com a amarela, tá ótimo, né? A gestão de mudança deve existir porque ela vai ajudar a que os resultados esperados sejam alcançados ou superados. É isso. Então, é um conjunto, claro, de planejamento, de aplicação, né? Você tem que medir, monitorar ações do fator humano, mas o objetivo principal que você quer, né, no final das contas, é atingir ou superar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, motivaram o investimento, às vezes, de milhões numa determinada empreitada e que frequentemente fracassam, como nós vimos nos benchmarks aí no curso dessa apresentação. O objetivo principal, né, que a gente persegue, engajamento. A gente quer que as pessoas se engajem na mudança, que as pessoas mergulhem, abracem a mudança, que as pessoas sejam agentes vendedores dessa mudança, mas engajamento 100% é utopia, então nós também temos que aprender a gerir antagonismos. Perdão, está escrito errado, está ali antagonismo, não, é antagonismo, que são as pessoas que resistem à mudança. E é muito curioso porque todas essas teorias da segunda geração, elas não abordam isso, elas têm uma abordagem muito do engajamento, mas não tratam de técnicas avançadas, como é que você faz, por exemplo, uma técnica que nós descrevemos no HCMBOK, que é a indução ao protagonismo, que é tirar a pessoa da zona de conflito, colocá-la na zona de solução, deixá-la no palco e fazer com que ela, que está resistindo à mudança, tenha que, pelo menos, diminuir o seu nível de resistência à mudança, pode até não se engajar 100%, mas ela não vai conseguir atrapalhar tanto o processo de mudança através das técnicas avançadas de gestão do antagonismo, né? Porque 100% de engajamento é utopia. Essa é outra foto da China também, aqui no caso não foi a construção de prédios populares, mas a construção de uma estrada, e uma casa ficou no meio dessa estrada. Claro que em algum momento essa casa vai ter que sair daí, embora seja até uma construção muito mais sofisticada do que aquela primeira que nós vimos. Toda mudança deve ser articulada como um projeto, eu já falei, né? Inclusive, se você for mudar de casa, você vai ter que fazer todo esse processo de planejamento, aquisição, execução, depois a implementação e a sustentação dessa mudança. Não é fácil, quem já mudou várias vezes, sabe como acertar a mão numa mudança é sempre difícil, e depois que você muda, você vai descobrir várias coisas que vão ser necessárias, vão demandar alguma abordagem de sustentação, seja de adaptação cultural, quando você muda de país,
seja porque você descobriu que seu vizinho de cima assim, é um cara chato que dá umas raves de quinta a domingo. No dia que você foi ver o imóvel, né, era um dia à tarde, assim, estava tranquilo, mas de quinta a domingo é uma loucura, né? Então aí você não consegue dormir direito, isso aí você vai ter que ajustar, arrumar a sua vida, né, de acordo com as circunstâncias que você só descobre depois que a mudança foi implantada ou implementada. É uma pergunta que é frequente sobre a atuação do gestor de mudanças, né? Como é que atua essa pessoa? Então, a gente tem que dividir aí em projetos que são muito complexos, quando você tem uma estrutura de gestão do projeto que está focada num gerente de projeto, mas que tem um especialista só olhando prazo, outro custo, outro escopo, outro risco, outra qualidade, integração, e tem também um time de gestores de mudanças que são profissionais altamente especializados, profissionais que têm muita experiência e que, por ser um projeto complexo, você precisa desse tipo de apoio. E aí você precisa, pelo menos, conhecer os princípios da gestão de mudanças para poder interagir, para falar com essa turma, para definir uma estratégia. Essa turma o tempo todo te acessará, porque ela não deve trabalhar isolada, ao contrário. A proposta da terceira geração de gestão de mudanças é a integração entre as diversas disciplinas, como nós vimos naquele benchmark do PMI. Então, o gerente de projetos, ou quem lidera aquele projeto, pode não ser nem um gerente de projeto, pode ser um líder de uma área funcional. Eu já treinei inúmeros diretores de empresa, presidente de empresa, já treinei até o presidente de conselho, que queria entender de gestão de mudança, não para ele ser o gestor de mudança, mas para ele poder interagir nesse contexto de mudanças com os profissionais que são muito especializados nessa área. Agora, quando você fala de um projeto mais simples, provavelmente você estará sozinho fazendo a gestão de todas essas dimensões de um projeto, inclusive do fator humano, né, através da gestão de mudanças organizacionais. Então, um projeto mais simples, você vai ter autonomia, vai trabalhar sozinho, mas você tem que entender essa dimensão também, porque se não entender de gente, você pode até entregar o projeto no prazo, no custo, no escopo que foi planejado, mas não promover a transformação que estava sendo esperada. São inúmeros os projetos que aparentemente são bem-sucedidos, mas que geram uma enorme frustração no C-Level a médio e longo prazo. Por exemplo, você faz um projeto de Business Intelligence ou um projeto de CRM, de Customer Relationship Management, ferramentas altamente sofisticadas. No Business Intelligence, BI, o que você quer? Você quer um sistema de BI funcionando ou você quer uma empresa que possa ser gerida através de dados, de fatos, de avaliação de tendências? No fundo, o que você quer é isso, né? Isso não é possível se alcançar apenas com a tecnologia. Você precisa também de uma cultura voltada à gestão através desses princípios que você está tentando implementar. Do contrário, você vai ter a ferramenta funcionando muito bem, mas as pessoas vão continuar gerindo a organização intuitivamente. Portanto, você vai ter, como consequência do seu investimento, um processo de depreciação, você vai ter custo de manutenção de hardware, de software, de pessoas, mas você não alcançará os objetivos estratégicos que motivaram aquele investimento que você fez, às vezes, de milhões de dólares. Isso pode acontecer num RP, num CRM, em qualquer coisa que você venha a fazer, né? Essa aqui é uma pergunta clássica para quem trabalha em projeto. Quando é que um projeto termina, né? Um projeto, quase na sua totalidade, ele tem uma data lá de término, né? Mas a questão é, e a mudança? Quando é que ela termina? Essa é uma resposta um pouco mais complexa, porque a mudança ela só termina quando ela está consolidada, institucionalizada, absorvida pela cultura organizacional, e já não é mais um corpo estranho, criando algum tipo de desconforto e de risco para aquela organização. Quando a gente faz essa pergunta à luz do que diz o guia PMBOK, que é o Project Management Board of Knowledge, já comentei aqui, ele nos diz o seguinte: o projeto é um esforço temporário, como definição, viu? Uma definição clássica, adotada no mundo inteiro, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Por sua natureza temporária, ele tem um início e um término definido. Agora, olha só que curioso. O que é término para o PMBOK, para o PMI? O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos. Ou quando eles não poderão mais ser atingidos, ou não são mais necessários, o projeto pode ser encerrado prematuramente ou nem implementado, né? Para no meio. Isso também acontece bastante. Então, na verdade, o término, ele de fato acontece quando você entrega os objetivos estratégicos. Portanto, isso é uma mudança de paradigma muito grande para quem trabalha na área de projetos, de processos, enfim, de qualquer implementação de um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Você nem precisa ser gestor de projeto para adotar esse conceito. Não precisa ter formado pelo PMI. Aliás, eu não sou.
Mas você entender essa dinâmica de um projeto, que de fato o projeto termina quando a coisa mudou, né? Quando você atingiu esse novo patamar, né? Aquilo que motivou todo o investimento que você fez. Mas todo projeto você sai de um desempenho antes da mudança, que é mais baixo, para alcançar um desempenho melhor depois que essa mudança está totalmente consolidada. No curso da mudança, você vai ter o que a gente chama de vale do desespero, que é o momento em que a sua produtividade cai, você sofre, as pessoas estão sofrendo, estão se adaptando. Aliás, se você pegar, por exemplo, uma mudança na sua vida pessoal, você pega um carro, você sempre dirigiu um carro de câmbio manual, e aí você muda para o câmbio automático. Nas primeiras semanas, você vai continuar tentando encontrar a embreagem, né? Pisando na embreagem, até que você se adapte, que você se toque que o seu carro é automático, né? Que você vai automatizar essa função para você também, vai ter o reflexo natural de não precisar mais pisar na embreagem, porque o carro nem tem embreagem. Aliás, quando você muda de carro, tudo incomoda um pouco, né? O tamanho do espelho, né? O banco e tal, depois você se adapta. Então tem um vale do desespero aí. E depois que a mudança é implementada, ela precisa ser sustentada, entra uma outra fase, a sustentação da mudança. Do contrário, você pode voltar atrás. É normal você ter a implementação de um novo processo, um esforço enorme para mudar a cultura, ou de um sistema, e algum tempo depois, quando você volta na organização, está tudo funcionando como antes. As pessoas, com o tempo, foram voltando a trabalhar naquele modelo que representa a sua zona de conforto. Portanto, isso é humano, é normal. Daí a importância de você, quando olha para um projeto, entender que é necessário fazer a sustentação dessa mudança. O nosso trabalho como gestores de mudança é fazer com que esse vale, que é natural, é esperado, porque todos somos humanos, seja o menos profundo e o mais curto possível. E isto é possível com a aplicação das técnicas adequadas. Existe sempre essa pergunta, né? Mas sustentação da mudança, Vicente, quem é que conduz? Aí pode ser o RH, pode ser o PMO, né? O Escritório de Gestão de Projetos, pode ser o próprio gerente do projeto, pode ser a equipe de gestão de mudanças, podem ser os líderes das áreas de negócio, pode ser numa organização que tem alto nível de maturidade em gestão de mudanças e que tem essa figura organizacional que é o Change Management Office, ou o escritório de gestão de mudanças. Também pode ser, mas a verdade é que a resposta depende da sua cultura organizacional. Então, você tem todos esses atores aí fazendo o papel de sustentação da mudança numa organização que entende que é necessário sustentar a mudança, tá? Vamos falar um pouquinho do HCMBOK, já chegando no final dessa primeira parte da apresentação. É um guia que foi concebido com base em diferentes disciplinas, né, desde gestão de projetos, claro, a gestão de mudanças, né, onde a gente bebe nessa fonte original, mas tem também essa influência da antropologia, da psicologia, da tanatologia, da gestão de pessoas, de planejamento estratégico, dos princípios de boa liderança. E acho que de todos esses itens que eu falei aqui, o que deve soar mais estranho para vocês é a tanatologia. Eu vou explicar aqui o que é a tanatologia, então. A Carla é uma pessoa com uma grande especialização em tanatologia, inclusive coautora de um outro livro chamado Tanatologia, Temas Impertinentes. Tanatologia vem dessa figura aqui, Thanatos, né, a entidade da morte na cultura grega. E ela começou a ser definida como uma disciplina durante as grandes guerras, quando os médicos foram percebendo que as esposas, os entes queridos dos soldados que eram enviados para a guerra, começavam a experimentar um estado de depressão que eles qualificaram como luto antecipatório. Quer dizer, ainda não estou no luto, ainda não houve um desfecho fatal, mas eu estou vivendo esse luto de forma antecipada. E isto, simplificando muito, hoje é tratado dentro da psicologia hospitalar, e aí eu vou fazer assim, olha, o básico do básico da tanatologia, a gente pode dividir em 3 grandes momentos em que a tanatologia atua. O primeiro é na iminência da morte, quer dizer, quando você tem um paciente terminal, todos nós temos prazo de validade, né? A gente sabe que uma hora vai chegar esse desfecho que ninguém vai fugir, mas nós não sabemos quando, então a gente não vive pensando nisso. O paciente terminal, ele tem uma visão aproximada, né, do quanto de vida lhe resta. Então, esse estado é o estado de iminência da morte. A tanatologia vem aí a trabalhar com esse paciente nesse estado e pode ser muito útil na medida em que é uma oportunidade que ele tem, por exemplo, para reatar laços de eventuais desafetos que ele teve, familiares e tal, que depois vão ser muito caros a quem fica, realizações, desejos, enfim, tem todo um trabalho
com esse paciente, né? Aí chega o momento da grande mudança, né, que é a morte, mas para quem fica vai experimentar o luto, que é sempre muito, muito duro, mas faz parte da vida e a gente tem que aprender a conviver com isso. No ambiente organizacional, nós percebemos que também existe isso. E nós começamos a criar, aliás, foi na primeira vez na história, ninguém tinha associado tanatologia, que é um tema da psicologia hospitalar, com o ambiente organizacional. E nós criamos e cunhamos essa expressão, que é luto antecipatório organizacional, percebendo que esse estado de iminência da morte é um momento em que as pessoas percebem que uma mudança está para ocorrer. E algumas pessoas entram nesse estado de luto antecipatório, nesse caso, luto antecipatório organizacional. Esse momento da morte é o momento que as mudanças são implementadas, e algumas pessoas entram no verdadeiro estado de morte organizacional. São organizações que você entra, você vai visitar, parece mesmo que morreu alguém. Na verdade, houve só uma grande mudança, mas o sentimento de perda é tão grande que eles entram nesse estado que a gente pode classificar como uma morte organizacional. Felizmente, muitos depois ressuscitam, principalmente se você faz uma boa gestão de mudanças. E aí, depois que essa mudança está institucionalizada, alguns vão ficar no estado de luto organizacional e o instinto de sobrevivência das pessoas no estado de luto organizacional é algo que motiva muito a resistência. Portanto, no HCMBOK nós temos várias macroatividades que são desenvolvidas para dar segurança psíquica para que as pessoas conheçam o máximo do processo de mudanças, que estejam preparadas e que entendam que haverá um investimento para que elas se adaptem a esse novo estado da organização e não experimentem esse estado de luto antecipatório, ao contrário, porque ele é um fator que fomenta antagonismos e em nada ajuda ao engajamento das pessoas. Do HCMBOK, ele é um guia, então, composto de 48 macroatividades, 213 atividades, e como todo guia, ele tem uma composição de metodologia, ferramentas e um conjunto de boas práticas que é muito importante. Ele está estruturado nessa sequência que vale para qualquer coisa que você vai fazer na vida, inclusive como o exemplo que nós usamos para uma mudança de residência. Você vai fazer o planejamento, depois tem uma fase de aquisição, que nós separamos aqui. A fase de aquisição pode acontecer dentro da execução, nós separamos por uma questão didática, porque tem algumas peculiaridades de aquisição. Implantação e vai chegar lá na produção, quer dizer, depois que eu já terminei o projeto, mas que eu ainda preciso sustentar a mudança. É aqui que acontece a sustentação da mudança. Só para dar um exemplo de macroatividade, eu tinha dito que essa é a primeira macroatividade no desenvolvimento do planejamento estratégico de gestão de mudanças, que é definir e preparar o patrocinador. É assim que você vê a macroatividade no HCMBOK, e nas aulas o que nós veremos são as boas práticas de como você executa essa macroatividade com as suas atividades. Existem também as macroatividades que são recorrentes, são aquelas que percorrem o projeto como um todo, não estão ligadas a uma etapa típica do projeto. Por exemplo, planejar e gerir a comunicação, formar o espírito de equipe, estimular processos participativos, gerir conflitos, motivação, estresse, comportamentos, estimular a criatividade e inovação. Não vai ser uma aula de criatividade e inovação, a gente vai falar dos princípios, mas vai falar como é que você usa o estímulo à criatividade e à inovação, por exemplo, para co-criar, para dar uma sensação de que se eu estou criando aquilo que é novo, essa coisa nova é minha filha ou é meu filho. E se é meu filho ou minha filha, é bonito por definição. Vocês jamais verão uma pessoa postando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, a foto do seu filho dizendo: olha, que feinho que é meu filho. Não é. Nossos filhos sempre são lindos aos nossos olhos. Na maioria das vezes são lindos mesmos, né? E também a gestão dos stakeholders, a gestão do engajamento e também de antagonismo dos stakeholders. Aqui são técnicas avançadas que criam uma espécie de amálgama, né, que conecta todas as macroatividades, sejam elas ligadas a uma etapa típica de projeto ou sejam macroatividades recorrentes. Como é que a gente aplica, né? Então, o HCMBOK ele tem que ser aplicado sem esse apego à sequência de macroatividade. Quer dizer, flexibilidade total. Você tem que sempre entender que ele é um guia que vai ser adaptado a cada circunstância, a cada necessidade, a cada projeto, a cada cultura que você está trabalhando. Então, eu posso, por exemplo, até usar a sequência, né, mas vou fazer primeiro a atividade 2.1 e não vou fazer a 2.2, a 2.3, vou direto para 2.4, que seria mapear e classificar os stakeholders. Ou eu posso
para conseguir definir qual é o melhor patrocinador para aquele projeto, antes de ter que mapear e classificar os stakeholders. Então, isso também pode ser subvertido tranquilamente, assim como eu posso criar paralelismo entre as atividades. Portanto, o que nós estamos falando é o seguinte, olha, adapte o HCMBOK às suas necessidades. Ele não é um guia para ser lido e usado sempre da mesma maneira, porque nunca uma mudança é igual a outra. Mesmo que você faça uma mudança, por exemplo, você vai fazer a implantação de um sistema na Honda do Japão. Quando você vier para a Honda do Brasil, você vai ter que adequar a sua abordagem de gestão de mudanças. Por quê? Porque os valores, as questões comportamentais no Japão são diferentes das questões no Brasil. Então, ainda que seja exatamente igual, você vai ter que fazer alguma adequação e isso passa, inclusive, pela sua abordagem metodológica de gestão de mudanças. Tá? Bem, tem algumas pessoas que estão aqui convidadas para apenas essa primeira parte, que é uma aula introdutória do HCMBOK. Ainda dá tempo para se inscrever, tem que entrar em contato com o nosso back-office. Amanhã a gente tem a primeira aula formal. Nós vamos fazer um break agora de 15 minutos. Desculpe, eu atrasei 6 minutos, mas nós vamos fazer um break. Vamos voltar, então, às 20h20, fazer um break de 14 minutos. E aí eu peço que aqueles alunos que já estão matriculados e que estarão na aula de amanhã, que voltem, que fiquem conosco. Agradeço a presença de todos, aqueles que ainda não estão no treinamento, mas estão como convidados. Espero que tenham também aproveitado essa oportunidade. E antes de terminar aqui os agradecimentos, eu vou só dar um pulinho aqui na área de chat para ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma. Deixa eu dar uma